Então Jesus nunca nos mandou celebrar o nascimento dele. Essa festa de celebração do nascimento de Jesus, a qual se chama Natal, porque a palavra Natal vem de natalício, todo mundo sabe disso. Natal se fala de nascimento. O Império Romano, ele vinha vivendo o pior momento da sua história, porque o Império Romano começou a ser instituído, começou a crescer no ano 13 a.C. E houveram ali muitos imperadores, né? Os imperadores anteriores aqui ao Aureliano, um tinha sido Décio, que desencadeou, muito religioso, né? Que desencadeou uma perseguição terrível sobre os cristãos, porque o Império Romano, por causa da arrogância e prepotência, estava entrando em declínio e estavam como se Deus estivesse castigando ali, eu não sei, né? Tava vindo muitas pragas, talvez a peste bubônica, estava atingindo o império, milhares de pessoas morriam todo dia, os exércitos estavam perdendo muitas batalhas para os bárbaros, eles lutavam muito contra os bárbaros, queriam entrar dentro do território do Império Romano, tomar as fronteiras, tomar terreno. Então houveram muitas batalhas, o exército romano perdeu muitas guerras ali, e o imperador Décio achou que estava perdendo as batalhas por causa dos cristãos, que não estavam adorando os deuses pagãos, e começaram a perseguir os cristãos, matar os cristãos. O imperador Décio, ele instituiu cultos públicos. As pessoas tinham que fazer sacrifícios públicos. Todas as religiões, era obrigatório em todo o Império Romano, em todo o território onde Roma tinha poder e autoridade. Ele instituiu porque ele acreditava que ali era a ida dos deuses, né? Então por isso eles perseguiram os cristãos. Só que ele morreu, né? Foi assassinado pelos seus próprios soldados. Muitos imperadores romanos morreram dessa maneira. Até que se levantou-se o imperador Aureliano, ainda no terceiro século ali, por volta do ano 250 e pouco, 260 e pouco. A princípio ele era o general do exército. Ele pega de fato o Império Romano, irmão, num declínio terrível. Todos os historiadores que estudam sobre a história do Império Romano, sobre o Império Romano, eles sabem que o século III foi o pior século para o Império Romano. Pior crise, de muitas derrotas e de muita dificuldade para o Império Romano. Assumiu ali o império, ele e o seu filho, né? O seu filho morreu numa batalha, e no que ele ganhava a confiança dos soldados, né? Mostrava força, garra, energia, né? Era um homem admirável, realmente, a energia dele. Aí ele começou a traçar as batalhas e começou a vencer batalhas, né? Contra os bárbaros. E o que acontece? Ele adotou para si um culto a um deus chamado Deus Sol Invicto. Então ele começou a batalhar, e as batalhas que ele ia, ele fazia sacrifício a esse Deus Sol Invicto. Então ele começou a vencer as batalhas, começou a derrotar os inimigos, e até que ele conseguiu reerguer novamente o Império Romano. Houve muitas guerras civis lá dentro de Roma nesse período, rebeldes levantando ali, soldados matando imperadores, os próprios soldados do exército levantando imperadores por conta própria, o próprio exército romano que levantava outro imperador. Então houve muitos conflitos dentro do próprio Império Romano, e as pessoas ali morrendo de doença. Então Aureliano começou a batalhar, começou a guerrear, tendo muitas vitórias. Eles faziam o saque, né? Matava os inimigos, né? E pegava o ouro, a prata, as vestes, tudo que eles tinham, comida, dava os presentes, né? Aos seus soldados, presentes dobrados, né? Ganhando a simpatia dos soldados. Chegava em Roma como um político, ele mesmo ia na frente ali dando presente para as pessoas, para a população, dando vestes, né? Roupas boas, importadas, também ouro e prata, e assim ele ia ganhando a simpatia. Ele passou a ser um imperador muito querido, e ele dedicava todo esse sucesso dele a esse Deus Sol Invicto, até que ele construiu um templo já erguido. O Império Romano já tinha levantado de novo a força do Império Romano, quando ele estava ali pegando água, acampado com seus soldados, e foram lá e assassinaram ele. Antes dos seus soldados o assassinarem, ele institui no século III, por volta do ano 260 a 270 e pouco, o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento do Deus Sol Invicto do Império Romano, junto ali com o Senado, com as autoridades políticas ali do Império e religiosas. Então, a partir do ano 270, tá? A data, não tem bem exato a data, do ano 261, 265, até 270. Então, a partir daquele instante, todos os anos, 25 de dezembro, eles comemoravam o nascimento do Deus Sol Invicto. Aí o que acontece? Alguns anos depois, já entrando no século IV, alguns outros imperadores posteriores a Aureliano, querendo unir Roma à religião e assim ganhar a simpatia dos cristãos, porque os cristãos estavam ali crescendo, o cristianismo estava crescendo. Então alguns outros imperadores, como jogada política,
acabaram instituindo o dia 25 também como sendo o nascimento do Senhor Jesus, do Messias dos cristãos. Só que eles fizeram isso uma jogada política, querendo unir Roma à religião, para que Roma tivesse mais força, não tivesse tanta divisão. Porque o Império Romano, irmão, eu tenho estudado muito sobre o Império Romano, e o Império Romano ele foi marcado por muitos conflitos internos. Apesar de haver os conflitos externos com os povos, onde eles iam lutar para poder tomar a terra daquele povo, né? E assim aumentar o território do Império Romano, eles tinham conflitos internos. Por exemplo, muitos imperadores foram mortos por soldados, foram assassinados dentro das suas próprias casas. Era uma briga pelo poder. Um general matando o imperador para poder assumir o cargo do imperador. Então o que acontece? Esses imperadores, outros imperadores vieram e instituíram o dia 25, como eles queriam, né? Unificar mais o império, ter mais paz dentro do império, ter as coisas mais controladas ali, menos rebelião, menos conflitos internos dentro do império. Aí, querendo unir a religião a Roma, eles também adotam, já que o cristianismo estava crescendo bastante, eles adotam também, instituem o dia 25 de dezembro como sendo o nascimento de Jesus Cristo. Isso no século IV. Então, desde o século IV, né, ali a igreja cristã já estava, vamos dizer assim, a igreja cristã já estava romanizada. O imperador Constantino já havia instituído a religião cristã como sendo a religião oficial do império. E mais uma coisa para poder agradar os cristãos, porque quando a gente instituiu o cristianismo como sendo a religião oficial do império, o que acontece? Muitas pessoas passaram a ser cristãos sem sequer se converter. Começaram a vender cargos eclesiásticos, pessoas começaram a assumir o cargo de bispo, pastores, sem sequer serem convertidos. Então o império, a igreja, né, que já está bem misturada, com tanta gente sem ser cristão, se dizendo ser cristão, pegaram esse dia, essa festa pagã, essa data de comemoração pagã, e transformaram ela também numa data de comemoração ao nascimento de Jesus. Só que se nós olharmos, nós vamos ver que não tem nada a ver. Nada a ver. Primeiro, como eu falei, Jesus nunca mandou celebrar o nascimento dele. Depois, se nós olharmos hoje para o dia 25 de dezembro, nós vamos ver, irmãos, que ninguém está celebrando o nascimento de Jesus. Ninguém. É um dia de feriado pagão, é um dia de uma festa de uma entidade pagã, que é o dia da festa do Deus Sol Invicto. Segundo, não passa também de uma grande jogada comercial. Um período, irmãos, onde mais as empresas vendem, porque as pessoas se sentem obrigadas a dar presente umas às outras, se sentem pressionadas a dar presente umas às outras. E então o governo fica muito satisfeito com essa época, porque é a época que as empresas mais vendem e a época que mais o governo arrecada imposto e mais os empresários enriquecem com isso, né? Mas apenas usando o nome de Jesus. Só que não tem nada a ver, uma jogada política. O Império Romano quem estabeleceu isso. Não foi a igreja, não foi os apóstolos. Você vê que foi no século IV, já no ano 300 depois de Cristo. Todos os apóstolos já tinham morrido. Então, os apóstolos nunca comemoraram essa data. Então, sabe que os apóstolos nunca comemoraram essa data, então nós também não vamos comemorar. Porque a igreja deve seguir o que os apóstolos deixaram. Os apóstolos eram a revelação, a inspiração da palavra. Hoje não existe mais inspiração, existe hoje a revelação. Mas a inspiração Deus deu aos apóstolos que escreveram as escrituras e deixaram para nós. O que a igreja tem que procurar seguir é a doutrina apostólica. Na doutrina apostólica, até o ano 300... até o final do século III, não existia essa festa de Natal. A igreja nunca comemorou isso. Então, por isso, irmãos, nós, os cristãos, a noiva do Cordeiro, não celebramos a festa do Natal. Muitos pastores vão insistir, dizer, não, mas nós temos que marcar um dia para celebrar, se ou 25 de dezembro, ou março, ou abril, o importante é comemorar. Não é importante comemorar o nascimento de Jesus, porque Jesus não mandou. O importante é comemorar a morte do nosso Senhor, que trouxe a salvação e a redenção da nossa alma, que trouxe o perdão dos nossos pecados. Então, isso sim é importante. Essa preocupação com trocas de presente. Você pode dar presente o ano inteiro, de janeiro, fevereiro, março, abril. Inculcaram na mente do povo, não, que Natal tem que comprar roupa nova. E não existe isso. Você pode comprar roupa nova em qualquer época do ano. Você foi em algum lugar, sua família, se em algum canto tiver uma ceia de Natal, você vai lá e come, mas você não tem que se preocupar em levar presente, tá eufórico pela ceia de Natal, tá? E até aproveitar a oportunidade lá
para poder dizer às pessoas que essa data não passa de mais uma festa pagã. Essas árvores de Natal, essas trocas de presente aí, tudo não passa de jogadas comercial. Claro que comer uma ceia de Natal isso não vai nos contaminar, desde que nós temos a ciência, né? O entendimento maduro daquilo que estamos fazendo. Nós não devemos fazer culto de Natal, devemos celebrar sim a morte de Cristo, a ressurreição do nosso Senhor, a nossa redenção, a nossa salvação por meio da morte sacrificial dele. Isso sim vai ser importante para nós.